Então, eu vou orar para colocar entre as mãos do Senhor essa mensagem, que eu quero que ela seja esclarecedora de vez a respeito da alegria. Será que a gente tem que se culpar de querer festejar algumas datas, que seja agora, final do ano? A gente tem esse direito, como cristão, como discípulo de Cristo, de celebrar, de tomar um vinho ou um espumante, uma champanhe, para festejar com os amigos ou com os irmãos. Será que a gente pode? É isso que eu queria esclarecer à luz da palavra, uma vez para todas, sempre para todas, no sentido para quem realmente quer seguir a palavra e não seguir tradições. Então, Senhor, eu coloco entre as tuas mãos essa mensagem que eu vou passar agora. Eu te peço, Senhor, que o Senhor seja o guia, que o Senhor seja a luz em cima do teu reino, em cima da tua palavra, Senhor, que os segredos do teu reino sejam revelados por ti. Porque é verdade que toda palavra é loucura para a gente, Senhor, se a gente não tem os teus olhos, a mente de Cristo para entender a tua palavra, Senhor. A gente tem o conhecimento, a gente pode ter o conhecimento completo da tua palavra, dos teus escritos, da tua escritura, mas sem a compreensão, sem o entendimento que o Senhor, somente o Senhor pode nos dar, tudo parece muito difícil entender ou até loucura, como o Senhor mesmo o escreve. O Senhor falou que revela as coisas em parábolas para que todos não entendem, mas que somente os teus filhos entendam no sentido da tua palavra. Então eu te peço que através do teu Espírito Santo agora o Senhor me dê e dê a todos que vão ouvir essa mensagem o entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu gostaria, fiz algumas anotações. Bom, em anexo a este vídeo, eu vou colocar a maioria dos versículos, quase todos, que se reporta ao vinho, de como a gente pode tomar, se a gente pode, não pode, deve, não deve, e como ele se toma. Primeiramente, eu quero desmistificar já de cara essa proibição que, especialmente no Brasil, nas congregações, nos templos, quando eu vou falar de igreja, eu estou falando de templos, a maior parte de templos, porque a igreja é o corpo de Cristo, é a eclésia. Mas aqui a gente fala facilmente de tal igreja, tal, mas na verdade são templos e congregações. A igreja é uma só no mundo inteiro, é a noiva, o corpo de Cristo que vai ser salvo, elevado por Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Então, geralmente aqui é comum ver, por exemplo, para ceia, que se usa suco de uva em vez de vinho. Tem uma certa hipocrisia. Não sei porque se usa, na verdade, suco de uva seria talvez para alcoólatras não recair no vício. Se isso fosse um motivo de recair no vício, então eu acho muito difícil um alcoólatra passar na frente de uma lanchonete ou de qualquer botequinho sem querer tomar, porque eu não, acho que não preciso da ceia para quem quer beber retomar ou recair no vício. Tem muitas outras oportunidades muito mais claras e muito mais fortes que esse golinho santificado de vinho. Então, colocar suco é realmente uma grande, ao meu ver, faz parte de um entendimento completamente errôneo ou até hipócrita. Muitos deles falam até que na palavra não se trata de vinho. Quando se trata de vinho, se trata de vinho novo. É que esse vinho novo não tem álcool. Que lá, os judeus, em Israel, não se toma vinho alcoolizado. É cheio de coisas assim. Então, em todo lugar do mundo se toma suco de uva, vinho novo. Vinho novo é um vinho que acaba de ser fermentado,
que tem menos teor alcoólico, mas tem álcool, a gente se embriaga tanto quanto com outro vinho, é só tomar um golinho a mais do outro que a embriaguez vai ser exatamente igual. Então, isso não existe. Até na palavra está escrito que tanto com vinho novo como com vinho velho, a gente se embriaga, que não é para tomar em excesso. Então, fala bem dos dois tipos de vinho. Então, quando a gente fala que cristãos, não estou falando de crentes, mas de cristãos que são discípulos de Jesus, não podem tomar vinho, isso não tem fundamento nem base bíblica. O que um cristão não pode é o que é sempre condenado, é o que faz que a pessoa pode perder a salvação, é se embriagar. Na palavra está escrito que beberrões, que a embriaguez é pecado, que beberrões são bêbados, não terão acesso ao reino de Deus. Agora, em lugar nenhum está escrito ao contrário, que o vinho, que quem toma vinho vai perder a sua salvação. Isso é quem a gente vê que são viciados. Quem tem falta de domínio próprio é um viciado. Então, estes que não têm domínio próprio, que são viciados, que são os bêbados, a embriaguez, tudo isso é condenado. Agora, tomar vinho não. Ao contrário, Paulo, em Timóteo, na carta a Timóteo, ele fala que ele tem até que tomar um copo de vinho para ter uma digestão melhor, já que ele tinha um problema digestivo. Que comendo, seria bom ele tomar um copo de vinho. Em outras ocasiões, eu vou por todas essas referências que a Bíblia traz em relação ao vinho, vai dar para todo mundo entender o que é condenado e o que não é condenado. Agora, eu gostaria muito de poder falar por 3, 4, 5 horas, mas obviamente eu vou tentar ser o mais breve possível, não passar de muito mais meia hora, espero, hein? Mas tem coisas que tem que falar a respeito desse ano novo. O ano novo, primeiramente, como falei, não é uma data bíblica, então a gente pode comemorá-lo ou não, isso aqui depende de cada um. Não é proibido, em relação à palavra, de comemorar qualquer uma festa. Tem festas que são bíblicas, outras não. Aniversários não são bíblicos, mas se comemorem. Entendeu? É lógico, a gente pode comemorar uma promoção no trabalho, a gente pode comemorar qualquer coisa, né? Uns anos de casamento. Tem diversas coisas que a gente decide ou não. A gente tem livre-arbítrio para comemorar a volta de um filho, a saída de um filho, o que a gente quiser. Somos nós que somos mestres das nossas escolhas. Agora, o que a gente não pode são ter excessos nas comemorações, mas Jesus quer que a gente seja alegre. E quando tem uma ocasião de se alegrar, obviamente que ele não é contra, não faria sentido Jesus Cristo, ou Deus, estar contra a pessoa ser alegre, não é? Senão quem queria ser salvo é para o paraíso, se o paraíso é uma coisa triste. Obviamente que o paraíso é perfeito, é tudo que o ser humano queria ter. É por isso que a gente fala, puxa, mas você não está no paraíso ainda não, então está complicado ainda aqui. Então, Jesus, ele não quer que a gente viva realmente assim, triste, debaixo de um jugo, não. Ele nos libertou de toda culpa, hein? Pagando o nosso lugar. Quem quer nos culpabilizar é Satanás, não é Jesus Cristo. Então, eu queria ler, eu vou ler agora o primeiro milagre de Jesus, hein? Porque a gente sabe qual é, mas ele é poucas vezes lembrado. O que a gente lembra de Jesus são as curas, de tudo qualquer tipo, mas a gente não lembra muito bem, muitas vezes, do milagre, do primeiro dele, onde foi transformado água em vinho. Então, vocês vão ver, lendo todas as referências, porque se eu faço isso, obviamente vai demorar muito tempo. Então, vocês vão poder ler ou não,
as referências que eu vou colocar depois em anexo deste vídeo. Vocês vão ver que se trata realmente de vinho. Em todos os lugares se trata de vinho, não se trata de suco ou de coisas que não tem álcool, porque senão não se faria a referência que não há de tomar demais, é de não se embriagar, é de não perder o controle, o autocontrole, o domínio próprio, tomando demais suco de uva. Então, isso não faz sentido nenhum. Entendeu? Então, obviamente, é vinho. Então, agora, para o cristão, tem que colocar do lado, todas as festividades. Isso é importante também ressaltar, que onde não cabe Jesus Cristo. Quer dizer, por exemplo, a gente precisa participar de rave, a gente precisa participar de misticismo, de simpatia. Não, de ir lá, sei lá, jogar flores para demônios, para o Iemanjá, ou sei lá o quê, à meia-noite. A gente precisa se vestir de branco. É o branco que vai nos dar realmente a felicidade, a santidade, ou sei lá o que, esse tipo de cor, eu nem sei quais são as cores. Uma vai dar o amor, a outra sei lá o que, sorte, ou sei lá, dinheiro. Então, eu não sei quais. Mas todas essas coisas, obviamente, são em abominação a Jesus e a Deus. Não há ninguém que faça esse tipo de cultos a deuses, com D minúscula, a um deus do mar, deuses de sei lá de quê, com Iemanjá, que oferece comida, flora, sei lá o quê, numa hora especial, numa data especial, isso é abominável a Deus. É claro que essa aqui é idolatria condenada em quase todas as páginas da Bíblia, até da Torá dos judeus. Mas, obviamente, Cristo condena isso. Ele fala que os idolatras não terão acesso ao reino de Deus. Então, eu vou falar agora de festividade, de se alegrar entre amigos e irmãos, em família, que seja para qualquer uma data. Eu estou sublinhando, ressaltando que não podemos pensar então já que eu posso me alegrar e festejar, eu vou lá, junto com o mundo secular, eu vou dançar lá esses reis que são geralmente a glória de Satanás, que tem palavrões, que tem tudo, qualquer coisa que não agrada a Deus, onde a gente sabe que a gente não poderia convidar Jesus Cristo para fazer isso junto com a gente. Então, onde ele não poderia estar com a gente também não pode estar. Não é nosso lugar. Então, que a gente não vai se vestir de branco, de amarelo, de verde, tendo em mente alguma coisa que poderia nos dar alguma felicidade, alguma sorte. Isso, obviamente, é um misticismo diabólico, mas é diabólico mesmo. Todos temos o direito de se vestir de qualquer cor. É como se a gente começa a procurar nos astros, na astrologia, não na astronomia, mas na astrologia, ou nos adivinhadores, o nosso futuro. Se a gente está achando que uma cor pode mudar o nosso futuro, ou o ano que vai vir, se vestir de branco, de amarelo, de sei lá de quê, vai atrair para nós alguma coisa, então nosso futuro não está na mão de Deus. Então a gente não acredita em Deus, a gente não acredita em Jesus, que ele pagou para nos salvar. A gente acredita que uma cor, ou sei lá o que, o diabo atrás dessa cor, porque não, de jeito nenhum não é, pode ser Jesus, vai nos trazer alguma coisa boa. Então, que uma tal pessoa não imagine que ela vai ter alguma bênção no ano. Ela já está se colocando entre as mãos do diabo. Ela coloca o futuro para o diabo decidir, através de uma cor. A convicção dela que faz isso, que Deus não vai poder abençoar. Porque nossa fé, ela é parte da nossa convicção. Eu vou ler isso, certo? Então vamos ler, agora vamos começar a ler. Eu vou virar a câmera, ver se funciona.
Vamos começar a ler aqui essa festa de casamento, onde vou tentar ler através do celular. Para ver, primeiramente, que Jesus não é contra, mas de jeito nenhum, tomar vinho, tomar álcool. Hein? Então, vamos ver. O casamento em Canaã. 3 dias depois, houve uma festa de casamento. Uma festa. Festa de casamento. No povoado de Canaã, na Galileia. A mãe de Jesus, a Maria, estava ali na festa. E Jesus e seus discípulos também foram convidados. Então, eram conhecidos da mãe. Jesus era novo, tinha 30 anos. Os discípulos eram desconhecidos, talvez, do anfitrião. Mas também foram convidados, porque certamente Maria conhecia esse povo. E então, todo mundo foi convidado para a celebração. Durante a festa era uma festa, eles se divertiam. O vinho acabou. Não está escrito suco de uva. O vinho acabou, mas vamos ver que realmente é vinho. E a mãe de Jesus, a Maria, lhe disse a Jesus: eles não têm mais vinho. Vinho. Era uma desonra na época, imagine. Você está convidando teus amigos, teus conhecidos, todo mundo, aí acaba o vinho. É ruim, hein? Numa festa, num casamento. Aí Jesus responde: mulher, isso não me diz respeito. Respondeu Jesus. Ele nunca tinha se revelado como sendo filho de Deus ainda, tendo todo esse poder. Hein? Minha hora ainda não chegou. É isso que ele queria falar. Não chegou a hora de fazer milagre ainda. Calma. Só que a mãe é mãe. Ela sabe quando é a hora das coisas. Hein? Ela tem esse feeling. A gente não pode perder de vista que a mãe de Jesus, ela gerou ele através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo estava muito presente na mãe dele, na Maria. Apesar de ser uma comum mortal, ela tinha recebido o Espírito Santo que as pessoas naquela época ainda não tinham. Somente os profetas e alguns escolhidos de Deus que tinham o Espírito Santo naquele momento. Então ela sabia das coisas. Aí, ele falou: minha hora ainda não chegou. Sua mãe, a mãe de Jesus, porém, diz aos empregados, não a Jesus, aos empregados: façam tudo que ele vai mandar para vocês. Ela já sabia o que ia acontecer. Então ela ignorou o que respondeu Jesus. Ela falou para os empregados lá: não, quando ele vai falar para vocês, vocês vão fazer o que ele manda para vocês. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Fazia parte da tradição. Cada um tinha uma capacidade entre 80 e 120 litros, uns 100 litros cada um. Jesus, aí, de repente, sem falar nada, nem para mais, nem para ninguém, Jesus disse aos empregados, movido pelo Espírito Santo, então, não é? Já que ele tinha se recusado praticamente de ouvir a mãe, Jesus, como tinha previsto a mãe, vão fazer, ela disse aos empregados, faz o que ele vai dizer. Aí, Jesus disse aos empregados: enchem os potes com água. Água, hein? Quando os potes são 600 litros, hein? Quando os potes estavam cheios, disse: agora que estão cheios de água, hein? Tira um pouco dessa água e levem ao mestre de cerimônia. Os empregados seguiram suas instruções. Então, fizeram o que Jesus mandou. Encheram os potes e depois tiraram um pouquinho dessa água que eles encheram, levaram para o mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho. Naquele momento, ela já tinha sido transformada. Sem conhecer sua procedência, ele achava que era vinho. Não sabia que era água inicialmente. Embora os empregados, obviamente, soubessem. Então, chamou o noivo, que era o anfitrião, o noivo, ponto. O anfitrião, que é o noivo, sempre serve o melhor vinho primeiro, ele disse ao noivo, o mestre de cerimônia falando para o anfitrião. O melhor vinho sempre é servido primeiro. Depois, quando todos já beberam
bastante, beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade, porque está todo mundo já um pouquinho do lado de Bagdá, já não vai ver mais se o vinho é muito bom ou não, estão bebendo por beber. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Óbvio, Jesus não ia fazer uma coisa ruim, hein? Ele fez o melhor vinho. Então, o mestre de cerimônia, que estava muito acostumado com isso, reparou na hora. Puxa, agora você tem um vinho top, da hora. Você guardou esse vinho em vez de impressionar o pessoal no início, quando todo mundo estava bem sóbrio. Não, você deixou todo mundo se embebedar, quase. Agora que está tudo meio já do outro lado, você tá dando o melhor vinho. Então, é só para isso atestar, desculpa, que era vinho, porque senão não teria essa menção na própria palavra de Deus que o melhor vinho foi guardado para depois, né? É que todo mundo já tinha, ainda está mencionado, que o povo já tinha bebido muito, hein? O vinho, lembramos que o vinho tinha acabado, não é que não tinha, é que ele tinha acabado, então o povo já tinha bebido muito, hein? Porque para ele pedir, Jesus, transformar ainda 600 litros em vinho, para servir 600 litros, imagine quantos centenas ou dezenas, sei lá, mas eu acho quantos centenas de convidados tinha lá. Esse sinal em Canaã da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. É, ao meu ver, praticamente o mais importante, o primeiro, que todo mundo deveria lembrar sempre. É o primeiro. A primeira coisa de todas as coisas, a gente lembra, hein? Com isso, a prova, que é importante. Com isso, com este milagre, ele manifestou a sua glória. Ele usou água para transformar em vinho, para manifestar para todos a glória dele. A glória que vem do reino de Deus. A sua glória. E seus discípulos creram nele. Usou água para transformar em vinho. Então, realmente não é uma coisa deixa despercebida. Ah, não, porque foi só um milagre. Não foi uma cura. Foi só um milagre de água transformada em vinho. Então, é pouca coisa. Não é alguém que foi curado, que tem uma alma. Não, efetivamente foi para quê? Para que o anfitrião não passasse vergonha, que era amigo da mãe dele, da mãe de Jesus, já que a mãe estava lá, é que eles foram convidados, então era para simplesmente que ele não passasse vergonha. Então ele transformou essa água em vinho. Então está escrito que com isso ele manifestou, através desse milagre, a sua glória. Então é muito importante. Agora, não vem me falar que a gente não pode tomar vinho. Isso também, em outros países, não há essa coisa de igreja. Nas igrejas, nos templos, nas congregações. É muito no Brasil que a gente tem isso. Eu não sei exatamente a origem da onde que vem isso, que tem alguma aversão cristã ao vinho ou ao álcool em geral, que seja cerveja, vinho. A aversão deve estar no excesso. A gente não pode tomar para ficar bêbado e perder o domínio próprio, porque quando a gente perde o domínio próprio, a gente entra, quando a gente perde o domínio próprio, a gente entra nas garras e no domínio de Satanás, porque a gente não está mais com o Espírito Santo, o juízo, mas é Satanás que vem se aproveitar da gente. Então, isso é muito importante que a gente tenha consciência disso. É outra coisa. Obviamente, não é importante. O que eu quero ressaltar aqui, fazendo essa desmistificação, mas não somente do vinho, mas também que a gente não mistifica o ano novo, e que a gente não vá participar de coisas místicas. Então, de um lado, que é desmistificar o álcool, a bebida em si, não é proibida. Se a gente tem a convicção que a gente faz isso sabendo o que a gente faz, então não é problema. Agora, se a gente acha, não, eu estou bebendo, mas tal não pode me ver, tal não pode saber. Eu tenho uma cerveja ou umas cervejinhas em casa,
mas tem que esconder. Porque se alguém vem na minha casa, da igreja, e vê essa cerveja, de repente abre a geladeira e vê uma cerveja lá, vai ver que estou bebendo. Aí não dá, tem que esconder. Isso é hipocrisia abominável a Jesus. É uma mentira que a gente faz, é ocultar a verdade. Está escrito na palavra que quem oculta a verdade é pior que mentir, porque a mentira ela se descobre. Quando a gente oculta a verdade, você não se descobre. Então a gente engana o outro, é difícil de descobrir. Agora, quando a gente mente, a mentira tem perna curta, porque a verdade sempre vence. Agora, quando a gente não fala nada, aí a gente deixa o outro crer que a gente é uma coisa, a gente é outra. Então, a hipocrisia foi a primeira coisa que Jesus criticou nos fariseus, nos mestres da lei. Hein? Ele falava, porque quando eles criticaram Jesus e seus discípulos, que eles não respeitavam o sábado, o Shabá, é que eles não jejuavam, esse tipo de coisa, então ele chamou eles de hipócritas, de bando de víboras, hein? Porque eles faziam as próprias leis, mudavam as coisas e não respeitavam. Então, é muito ruim de esconder a verdade ou de fazer as coisas por trás. Então, isso sim, quando a gente não é convicto, isso é pecado. O pecado não é beber, na medida que permitida é. Não permitido, mas na medida razoável, da razão. Entendeu? Porque a gente é livre, a gente tem um livre-arbítrio. Jesus nos tirou as correntes da lei. Então, a lei é boa para mostrar quanto a gente é pecador. Mas uma vez que a gente tem consciência disso, a gente segue a lei por amor. Porque Jesus falou, quem ama o seu próximo não precisa da lei. Porque não vai fazer coisa ruim. Entendeu? A lei é para quem é contrário a tudo que é bom. Então, para demonstrar como é necessário, para mostrar que o cara é pecador. Entendeu? Então, saibamos que a gente tem que ser verdadeiro. E a gente pode beber. Por exemplo, na minha geladeira tem garrafa de vinho tinto, garrafa de vinho branco. Eu vou confessar que eu não bebo sozinho em casa. Eu bebi um gole de uma taça no Natal. Mas eu poderia ter bebido mais. Eu não preciso não beber. Mas eu me desacostumei aqui no Brasil de beber mesmo. Agora, ninguém não esconde que eu cozinho com vinho branco, com vinho tinto. Se de repente alguém vem e que a gente quer tomar uma taça de vinho, eu vou tomar. Agora sozinho não tomo, não acho graça nenhuma, nem cerveja. Porque eu fico muito rapidamente embriagado. Então, eu não gosto mais de beber. Mas não é porque alguma coisa me proíbe de beber. Apesar de estar escrito que o líder deve ser escolhido quando um líder da igreja, não como se fala, um diácono. O diácono até pode beber, razoavelmente, ter uma boa índole, hein? Mas é aconselhado ao líder de ser alguém que não beba. Então, não é porque ele não tem o direito, é porque é bom não beber. Para mostrar o exemplo e para nunca cair nas garras do capeta, na tentação dele. Agora, não é por isso que deve-se usar, por exemplo, toda a ceia aqui na igreja, a gente usa vinho. Porque não é possível que um gole da bebida embriaga. E se está escrito que o vinho lembrará de Jesus, eu não sei por que teria que pegar suco de maracujá ou que seja de uva, ou água, sei lá o quê. Vamos tomar vinho, não tem problema. E depois, se a gente quer tomar uma taça de vinho, também na confraternização não tem problema. Agora, ninguém pode exagerar. E se houver algum abuso, é só falar. Não, peraí, meu irmão. Você está. Eu estou vendo que você já perdeu um pouquinho o rumo. Então, calma. E certamente o irmão vai se conscientizar. Por quê? Porque ele é também, ele tem o mesmo Espírito, ele é o templo do Espírito Santo também. Eu gostaria, antes de acabar,
ler em Romanos para não ter só um lado da moeda. Agora eu desmistifiquei o álcool. Eu falei que a gente pode aproveitar nas festas, e é verdade. Mas agora eu vou mostrar aonde está escrito que a gente não pode ultrapassar os limites. É que é isso que é pecado. É a falta de, de consciência e de convicção que é pecado. É a falta de todas essas coisas, de limites, de domínio próprio, especialmente de convicção. Se eu sei que eu posso fazer. Agora, se eu duvido, se eu acho que eu não deveria, que estou. Porque ciclano, fulano falou, então eu tenho que esconder, aí sim eu estou pecando. Mas a palavra fala que eu posso. Eu vou mostrar aonde e em quais limites. Vamos ler então em Romanos. Calma aí, eu vou tentar mudar aqui. Seria interessante, eu não vou ler, mas seria interessante ler o capítulo 14 de Romanos inteiro. Mas eu vou começar a ler no versículo 12, para não estender demais. Apesar que aqui seria muito interessante também de ler. Mas eu vou começar aqui porque é um resumo, na verdade. Então vamos ler aqui. Vamos saber o que Paulo está escrevendo na carta aos Romanos. Hein? Na verdade, aqui, tudo tem que ser feito santificando a comida e a bebida. Uma vez que a gente faz tudo com convicção, o aval do Senhor, porque a gente santificou, colocou nas mãos de Deus, não há mais coisa ruim. Hein? Então, no versículo 12 do capítulo 14 aos Romanos, da carta aos Romanos. Assim, cada um de nós será responsável para quem por sua vida diante de Deus. Eu queria só mencionar também uma coisa. Assim, vou reler. Cada um de nós, cada um, não alguns especial escolhido ou não escolhido, será responsável por sua vida diante de Deus. Então, isso se chama livre-arbítrio. Tem uns que não o querem, que falam que Deus sabia de tudo, que uns são escolhidos, tem que ter o chamado externo, tem que fazer o chamado externo, que é o chamado de evangelização, mas que se a gente não recebe, quem é evangelizado não recebe o chamado interno de Deus, coitado, ele não tem como escolher. É Deus que vai ter que escolhê-lo e convencê-lo. É verdade. Mas quem tem que fazer o primeiro passo é a pessoa. Ela tem que querer se converter. Uma vez que ela quer se converter, o Espírito Santo vem e ajuda e convence dos pecados dele. Porque para a gente reconhecer que a gente é pecador, a gente precisa do Espírito Santo. Isso é. Mas a gente tem que pega a decisão, tomada a decisão de querer mudar. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvem viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Então, isso é, se alguém foi alcoólatra, eu vou simplificar aqui, exemplificar. Se eu conheço um irmão, a gente está falando aqui não de qualquer um que vem de fora. Está escrito aqui, de modo a nunca fazer o quê? O teu próximo tropeçar e cair? Não. Está escrito um irmão, não está escrito qualquer um. Qualquer um que a gente cruza que está do nosso lado. Não é nosso próximo. É um irmão, certo? Então, quer dizer que essa aqui é uma carta endereçada, são conselhos endereçados entre irmãos, e não entre gente que não tem a mente de Cristo e que não podem entender, tanto de um sentido como do outro. Aí, eu vou continuar antes de exemplificar. Ou sim, vamos exemplificar. Por exemplo, se tem um irmão que é um ex-alcoólatra, este irmão, eu sei que poderia ser uma pedra de tropeço. Eu não vou, se eu sou convidado na casa dele, eu vou levar uma garrafa de vinho para a gente tomar vinho na refeição, no jantar, se ele me convida para jantar. Eu não sou tolo nesse ponto. Eu tenho o Espírito de Deus, obviamente, eu vou levar outra coisa. Talvez nem bebida, mas vou deixar ele escolher a bebida, se ele quer tomar coca,
refrigerante qualquer ou água, a gente vai tomar isso. Agora, já que eu sei que ele é um ex-alcoólatra, eu não vou falar, não, porque você pode agora beber. Está livre, eu posso beber, então eu vou beber. Eu quero beber álcool. Não, eu tenho a razão, eu tenho o amor de tomar a decisão certa de não ser uma pedra de tropeço para meu irmão, levando justamente vinho quando sei que ele é um ele era um alcoólatra. Ele é um ex, então ele não é mais. Mas mesmo assim, eu não faço isso. Aí, vou reler então. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Isto é, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Se já cada um é responsável por seus atos, eu vou julgar os atos do meu irmão. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Eu sei e estou convencido, essa aqui é Paulo fala, eu, Paulo, sei e estou convencido, com base no que? Na autoridade do Senhor Jesus, que Jesus lhe deu a Paulo, que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Ele falou, eu sei, sou convencido, tenho fé, com base na autoridade de Cristo, não na minha, na dele, de Paulo, que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Todo alimento santificado com ação de graça é puro. Mas, se alguém, porque está escrito aqui que a gente santifica os alimentos, tanto quem não come carne, mas só come vegetais, ele faz isso para dar ação de graça, ele faz isso para agradar o Senhor. A gente poderia ler, depois vocês leem em casa, por favor. Eu não vou ler para não ficar muito comprido. Então, agora, mas se alguém considera errado ingerir, comer determinado alimento, para essa pessoa ele é impuro. Se ele considera errado, então para ele está impuro mesmo, porque ele não tem convicção que seja certo. Esse outro irmão se aflige em razão do que você come ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Então, se a gente fala para ele, não, mas pode comer, pode até falar, não tem problema em comer isso. Mas se ele não quer, então ele não tem que se afligir. A gente não tem que achar que está errado, falar para ele, não, você está em pecado. Não é. Ele tem um livre-arbítrio também, de decidir de comer ou não. Entendeu? Então a gente não pode falar, não, mas você pode comer de tudo, agora coma. Não, a gente não pode obrigar. Então, vou reler. Mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para esta pessoa ele é impuro. E se outro irmão se aflige em razão do que você come ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu também. É um irmão. Mas tudo bem, ele não quer comer carne, então deixe de comer carne. Ou ele não quer beber vinho, não obrigue, não fale, mas você pode, toma vinho, não tem problema. Não, come carne, não precisa ser vegetariano. É verdade que não precisa. Mas ele é livre. Desse modo, você não será criticado por fazer algo que, a seu ver, é bom. Não ver de Cristo. A seu ver, você está julgando. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Não importa o que a gente come, bebe, se o tal bebe cerveja, vinho ou só água, não tem problema. Se tal come muito doce ou não, o que não é bom é comer 2 latas de leite condensado todo dia. Isso não vai fazer bem. É se viciar com isso, com doces. Agora, comer normal, doce ou qualquer coisa, ou carne, ou vegetais, não vicia, não faz mal. Mas não perde o domínio próprio para isso. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Mas aqui ele fala, não uns aos outros dos próximos,
mas entre irmãos, hein? O que importa sempre é a irmandade. É um não fazer tropeçar o outro irmão. Não há como fazer tropeçar alguém que não se converteu, porque ele já está nas mãos do capeta. Mas uma vez que o nosso irmão se converteu, a gente não vai ser uma pedra de tropeço para ele, certo? Não destruam a obra de Deus por causa da comida ou da bebida, hein? Embora todos, ele fala bem aqui, embora todos os alimentos sejam, sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. Então, eu não vou comer algo, não vou comer carne, por exemplo, na frente de meu irmão que é vegetariano ainda, que não entendeu, que é fraco. Se a gente lê aqui no início, ele fala que tem irmãos que são fracos na fé. Então, quem come ainda só vegetais, por exemplo, acha que agrada a Deus em relação a isso, eu não vou ser uma pedra de tropeço porque ele é fraco na fé. Então, deixe ele. Isso não vai o afastar de Deus. Mas, se eu tento ele, aí sim, ele vai falar, mas você vê, não é bom. Essas aqui são discordas, que não faz nexo, porque o reino de Deus não é feito de comida nem de bebida. É melhor deixar de comer carne, ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Então, se ele não come carne, eu como. Tá bom, não vou na casa dele, não vou comer. Acabou. Porque se eu como carne que dá brigas, eu não quero fazer tropeçar por essas besteiras. Você tem direito às suas convicções. Eu tenho direito às minhas convicções, de comer ou não comer. Mas guarde isso entre você e Deus. Pronto. Felizes são quem? São aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Então, se eu acho que eu posso comer, eu estou feliz. É que eu não sou contra Deus. Agora, se eu acho que eu não posso comer carne, que vai ser ruim na frente de Deus, que Deus não quer que eu coma carne por enquanto, porque eu não tenho entendimento ainda. Eu posso ter até conhecimento de coisas, mas não entendi. Ou se eu acho que o sábado não é como qualquer dia, mas que o outro não acha, então vou respeitar o outro, pronto. Mas, obviamente, se ele faz parte de uma seita, que não é só isso, mas outras coisas que ele acha incorreto, aí eu tenho que. Aí ele não é irmão, ele é outra coisa, hein? Mas, se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não deve comer, será culpado se comer, ou se não come, pois vai contra as suas convicções, a sua fé. Então, é como eu falei anteriormente. Se eu tenho uma cerveja em casa, mas que eu não tenho a convicção, que eu não sou convicto, que eu não tenho fé, que eu não posso mostrar na palavra que eu tenho esse direito de tomá-la, então eu mesmo não tenho essa convicção, aí eu sou em pecado, porque eu estou precisando de esconder dos outros. Se faz qualquer coisa sem convicção de que está correto, está pecando. Então, sem a fé, sem poder comprovar na palavra, eu estou pecando. Então, a gente tem que fazer tudo segundo a luz da palavra. Eu tenho que poder justificar, se alguém me pergunta de repente, mas peraí, você está tomando cerveja agora? Você tem cerveja na tua geladeira? Eu falei, tenho, claro. Porque eu te falei alguma vez que você não poderia tomar? Não. Eu não poderia falar para ninguém que é proibido. Porque aí eu me rendo culpado, hein? Aí sim eu sou culpado. Estou sem convicção, estou pecando. Aí sim um pecado. Mas agora, como a gente acabou de ler, que Paulo fala assim, eu sei e estou convencido com base. Qual é a base? Na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento é por si impuro, mas se alguém considera errado ingerir, então ele fala aqui, e mesmo, embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer alguém. Embora todos os alimentos a gente pode comer. A gente sabe que Pedro recebeu essa visão de um negócio de mesa
cheio de alimentos proibidos naquela época pela lei. Deus falou para ele, o Espírito Santo falou para ele, coma. Ele falou 3 vezes não, depois ele aceitou. Pode comer. Ele liberou, né? Ele falou que não é o que entra na boca que é sujo, mas o que sai que é pecado. Mas o que sai são as nossas palavras, que não honram e glorificam o Senhor, que são pecaminosas. Não é o que a gente ingere. Certo? Então, isso para desmistificar todas essas lendas pseudo-cristãos, mas que são de crentes, que são de quem crê que Deus existe, que são de quem crê que Jesus existe, mas que não seguem os preceitos de Cristo. Então eles não são cristãos, eles são crentes. Eles são igual, como está escrito em Tiago, eles são igual ao diabo, a Satanás e aos demônios, que creem que Deus é Jesus existe, que Jesus é filho de Deus também, e tremem, fazem bem de crer isso e tremem, mas não são salvos. Então são crentes, eles creem, mas não são cristãos, porque não são discípulos de Cristo. Quem é cristão é quem tem Cristo como exemplo, como mentor da vida dele, que faz da vida dele um estilo de vida cristão, que todo mundo reconhece na volta dele, que ele é um cristão, discípulo, seguidor de Jesus Cristo, é que pratica, portanto, a palavra, porque a gente não pode demonstrar, não temos como ter os frutos e demonstrar que a gente é seguidor de Cristo se a gente não pratica os preceitos de Cristo, tudo que Cristo nos mandou praticar, hein? Inclusive essa aí que foi passado pela autoridade de Cristo a Paulo, né? Ele mesmo está colocando isso na palavra. Então é isso que eu queria passar para todos os irmãos, que os irmãos cristãos festejem com a liberdade de espírito, de mente, com a mente de Cristo, sem excesso e sem também virar uma pedra de tropeço para outro irmão. Se precisa, para que o outro irmão não seja escandalizado, não beber vinho ou não comer carne, numa festa qualquer que seja, ou no aniversário, ou agora no ano novo, então vamos se abster. Não sei como a gente fala, abstingir, não. Vamos não comer e nem beber, para que esse irmão não seja escandalizado. Certo? E talvez em outra ocasião, quando dá ocasião, pedir a ocasião ao Senhor, orar também para isso, a gente poderá mostrar na palavra que isso não é pecado, ao contrário. Como falei, eu vou colocar com tempo, eu vou já publicar esse vídeo, até daqui um tempo já terás, vocês terão todos, ou quase todos, versículos que falam a respeito de beber, não beber, e do que é condenável. Se é a bebida em si, de tomar bebida em si, ou comer alimentos em si, ou se é o fato de crer que essas coisas são ruins, ou o fato de tomar em excesso, de perder o autocontrole, o domínio. Uma vez que a gente perde o domínio próprio, quer dizer que a gente é viciado, hein? Uma vez que eu não posso mais dominar, é que o vício me domina. O vício vem do capeta. Então aí a gente não faz mais parte do reino de Deus. Quem tem o capeta como mestre, que domina ele, obviamente não tem acesso e nem direito ao reino de Deus. Eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Eu te peço, dá o entendimento a quem quer realmente entender, a quem quer realmente ser um servo teu, um discípulo teu, um discípulo, um cristão, sendo discípulo de Cristo teu, meu Senhor. Dá esse entendimento, por favor, endireite tudo que eu passei de uma maneira não muito reta, mas que o Senhor, através do teu Espírito Santo, endireite, paz para cada um, dá o entendimento a cada um em especial que vai assistir esse áudio, esse vídeo, que ele receba o entendimento que ele precisa.
Porque cada um precisa do entendimento em relação à sua própria vida. Não há um padrão no cristão. O padrão são os preceitos do Senhor. O padrão é a palavra. Agora, cada um tem uma alma própria, um entendimento próprio. Esse entendimento ele tem que ser adequado à palavra. Em relação à vida, à experiência, às experiências de cada um, Senhor, eu te peço de endireitar essa minha fala para ele ser tocado no que ele precisar, na vida dele. Somente o Senhor sabe disso. A gente não sabe disso, eu não sei disso. Mas eu te peço, dá um entendimento individual a cada um. Porque o conhecimento é o entendimento só vem de ti, Senhor, para cada um em especial. É isso que eu te peço. Eu agradeço